Graça e paz, boa noite, tudo bem? Estamos mais uma vez aqui ao vivo, entrando nesta live, nessa transmissão aqui do Facebook, para mais um tempo aqui de reunião, de edificação, de crescimento no nosso processo, na nossa jornada da recuperação. Para você que está chegando agora, que talvez ainda não tenha acompanhado nenhuma das nossas transmissões de quinta-feira, essa é uma transmissão, é um bate-papo que nós fazemos aqui do Grupo GAV, Grupo de Amor à Vida, que é o nosso trabalho social de recuperação, de restauração de vidas da nossa igreja, a Igreja Evangélica Rio da Vida. E em tempos de restrições, de isolamento social, nós optamos também não deixar de nos comunicar através desta importante ferramenta que podemos utilizar aqui para alcançar muitas pessoas e tratar da nossa recuperação, porque afinal de contas a recuperação ela não pode parar, ela é uma decisão seguida de um processo, como nós temos sempre enfatizado. A recuperação começa com uma decisão, mas é seguida de um processo. Processo esse que nós teremos que passar até o nosso último dia, enquanto o Senhor nos der o fôlego de vida. Mas nesse intervalo nós precisamos crescer, precisamos amadurecer, precisamos tratar daquilo que sabemos ser fundamental para nos mantermos firmes na nossa jornada da recuperação. E nós estamos hoje aqui muito felizes mais uma vez, a cada semana podendo trazer aqui um convidado, alguém aqui para que nós possamos aqui compartilhar um tema importante e uma história de vida. Então hoje nós temos aqui a alegria de estarmos aqui com o Amaral, Marcelo Amaral, meu amigo, meu irmão, e gostaria até que você também desse sua saudação inicial. Amaral, seu boa noite, pessoal. Boa noite, pastor, boa noite aos irmãos que estão aí nos assistindo. Para mim é um prazer poder estar aqui compartilhando das coisas que Deus fez na minha vida. Espero poder, no decorrer do nosso bate-papo, aí, abençoar muitas vidas que estão nos vendo aí nessa noite. Amém. Obrigado, Amaral. Bom, queridos, como de costume, nós vamos primeiro introduzir aqui um texto bíblico, que vai ser um devocional para nós, um norteador para nós, aqui nesse tempo que nós teremos aqui nesse bate-papo de crescimento para nós. E depois nós vamos fazer aqui, após a leitura desse texto, uma oração e já entregando a Deus esse tempo. Quero agradecer todos que já estão conectados, os que estão chegando, e queria pedir que você ainda possa compartilhar aí, divulgar o link, abrir uma sala de vídeo com outra pessoa, para que mais pessoas possam estar conosco aqui. Estamos reunidos aqui, a família Gavi, muitos familiares, muitos irmãos da nossa comunidade, outros amigos também da nossa cidade, de outros lugares, e também estão conosco aí conectados o pessoal do Proável, nossos residentes lá da Casa de Recuperação, estão lá hoje também ligados aqui nessa transmissão. Deus abençoe vocês, esperamos que Deus fale fortemente ao coração de vocês. Bom, o texto que eu quero trazer encontra-se no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, a partir do versículo 11. Lucas 17, versículo 11, diz assim: a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano.
Jesus perguntou: não foram purificados os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então ele lhe disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Bom, na Bíblia Sagrada nós vemos aqui mais um texto, mais uma narrativa de mais um milagre que Jesus realizou no local onde ele estava, né, nas aldeias, nas cidades por onde Jesus andava. Ele sempre abençoava o povo através de uma palavra, de um ensinamento e com a proclamação do reino de Deus que já havia chegado, e é uma chamada ao arrependimento. Mas também por várias e várias vezes Jesus também aliviava a dor, o sofrimento das pessoas, como no caso desses 10 homens, desses 10 leprosos que foram curados por Jesus. É interessante falar aqui um detalhe nesse texto, talvez você não sabia desse fato, mas somente alguns milagres específicos eram prerrogativas do Messias. Por exemplo, existiam alguns milagres que foram operados aqui nos tempos de Jesus, que somente Jesus, o Messias, o enviado, o Filho de Deus, é quem poderia realizar. Um deles, por exemplo, era a cura de um cego de nascença. Somente o Messias é que poderia realizar a cura de um cego de nascença. Um outro tipo de milagre que somente Jesus é quem poderia realizar, seria a expulsão, a libertação de um espírito de um mudo e surdo. E Jesus também fez isso numa certa ocasião. Um outro milagre que Jesus também, somente ele, como sendo o Messias, poderia realizar, seria a ressurreição de um morto, de alguém que já havia morrido, como é o caso de Lázaro. E Jesus também realizou este milagre. E um quarto tipo de milagre, que era a prerrogativa do Messias, era a cura de um leproso. Somente o Filho de Deus, o enviado, Jesus, o Messias é quem poderia realizar este milagre. E Jesus aqui, então, ele realizava mais do que um milagre, ele realizava sinais. Porque qual era a diferença entre um milagre e um sinal? O milagre, ele poderia até ter um fim em si mesmo, sendo uma operação de Deus, algo sobrenatural, mas que poderia ser realizado por outros homens, profetas, enviados de Deus, como na história do Antigo Testamento nós vemos tantos e tantos milagres realizados por pessoas que Deus usou para realizar um milagre. Mas o sinal, aqueles milagres que é da categoria de sinais, somente o Messias é quem poderia realizar. Porque não era o milagre pelo milagre, mas era a identificação de que o Salvador havia chegado. Então, quando Jesus curava um cego de nascença, e nós vemos isso em João 9, quando Jesus libertava o espírito de um mudo, de um surdo, isso era sinal do que a Bíblia já falava a respeito da chegada de Jesus. Quando um sinal acontecia, um milagre da ressurreição de um morto, como aconteceu de Lázaro, significava: Jesus chegou, o Messias chegou, e agora novamente os leprosos são curados, significando somente o Messias, Jesus, o enviado de Deus, é quem pode realizar esse milagre. Por isso que Jesus, quando procurado por esses leprosos, ele disse assim: vão se apresentar aos sacerdotes. Por que eles deveriam se apresentar aos sacerdotes? O primeiro motivo é porque os sacerdotes é quem validavam esse tipo de milagre. Os sacerdotes teriam que verificar se de fato essas pessoas não estavam mais leprosas, porque era uma doença incurável naquela época, e eram sacerdotes que olhavam, verificavam para liberar essas pessoas ao convívio novamente da sociedade, da sua família, porque os leprosos viviam separados, eles viviam em aldeias somente entre eles não poderiam conviver mais com a família, com a sociedade, e aí o sacerdote que tinha que olhar e dizer... Continue. Não. Estamos voltando.
Então, queridos, transmissão ao vivo acontece essas coisas. Então teve alguém que entrou na ligação e atrapalhou. E aí Jesus disse, olha, vai se apresentar aos sacerdotes, e o sacerdote é quem verificava a cura, e também o sacerdote, ele abriu um inquérito. Qual era esse inquérito? A investigação se o Messias havia chegado. E Jesus havia chegado. Muitos não creram que Jesus, o Messias, havia chegado. Muitos não creram que aquele que veio lá de Nazaré poderia ser o Filho de Deus. Muitos não creram que o filho de José de Maria era de fato o Messias esperado. Então, quando acontecia um milagre como esse, eles deveriam investigar. E Jesus disse, vai mostrar-se aos sacerdotes, e eles foram. E à medida que eles foram, o texto diz que eles foram curados. Mas o que eu queria chamar a atenção nesse texto é aquele que voltou. Dos 10, apenas um voltou. Voltou depois de ter obedecido ao que Jesus falou, de apresentarem aos sacerdotes, mas ele voltou para agradecer. O próprio Jesus reconheceu dizendo, de todos os 10 que foram curados, somente este 10%. Se você fazer uma contabilidade, uma conta rápida, você vai perceber que 90% foi embora. Foi embora curado, foi embora restaurado, foi embora para novamente conviver com a sociedade, com a sua família, mas apenas um voltou para dar louvor a Deus e agradecer a Jesus que o havia curado. E porque ele voltou para agradecer, o texto termina dizendo, vá em paz, a sua fé o salvou. Não apenas foi curado, aquele leproso foi salvo. Então eu queria te dizer também nesta noite, você que tem buscado a sua cura, você que tem buscado a sua restauração, Jesus tem cura, restauração para você. Mas ele, mais do que te curar fisicamente, ele quer salvar a sua vida para a vida eterna. Aquele leproso que voltou, que foi curado dentre os 10, ele não só foi curado fisicamente, mas ele teve a salvação, que é a coisa mais importante que precisamos buscar em Deus para as nossas vidas. Certamente ele morreu depois. Certamente este curado da lepra envelheceu, ficou doente de outro tipo de enfermidade, como acontece com todos nós. Talvez ele tenha morrido na sua velhice, o texto não fala mais nada sobre ele, mas certamente ele voltou a ficar enfermo e morreu, mas com um diferencial. Jesus falou, você está salvo. A sua fé e a sua atitude de fé, revelada também através da gratidão, revelou que você é alguém que recebeu a mim como Senhor e Salvador, e Jesus disse, você está salvo, curado e salvo. E é isso que Deus quer fazer em nossas vidas. Nós temos aqui falado muito do amor de Deus em nossas reuniões do GAV. Nós temos muito falado do amor de Deus a todos aqueles que têm procurado recuperação, seja os dependentes químicos em álcool, os seus familiares que se tornaram codependentes, e nós temos falado, Jesus é o único mesmo que pode curar, que pode salvar, que pode restaurar a sua condição da sua dependência, mas Jesus também é o único que pode lhe conceder a vida eterna. Então, Jesus tem cura para nós, tem recuperação para nós, tem restauração para nós, e mais que tudo isso, no porvir, Jesus tem para nós a vida eterna. Mas precisamos ter fé nele e precisamos ter um coração agradecido como este leproso, que não era mais leproso e que voltou para agradecer a Jesus. Amém? Fique com esta palavra no teu coração e eu convido você a orar comigo e já vamos começar aqui o nosso bate-papo, a nossa conversa de hoje. Obrigado, Deus, porque o Senhor enviou o teu Filho amado Jesus para nos restaurar, curar, nos abençoar de todo problema
que estávamos vivendo, Senhor, no físico, no emocional, no relacional, mas sobretudo o Senhor veio para nos conceder salvação, vida eterna, e nós te somos gratos por isso, Pai. E mais uma vez, que essa noite, essa transmissão, esta nossa conversa venha servir de palavra do Senhor para também curar, restaurar e salvar muitas pessoas que porventura estão nos ouvindo agora, Pai, que se achegaram nesta transmissão, pelo Teu querer, pela Tua vontade, que todos sejam abençoados, em nome de Jesus. E assim nós oramos, Pai, desde já, certos na vitória e agradecidos. Amém. Aleluias. Amém. Bom, mais uma vez, obrigado por você estar conectado, você que está chegando, temos aqui bastante pessoas conosco e nós vamos começar o nosso bate-papo aqui com o Marcelo Amaral. Marcelo Amaral, como eu disse, é um amigo, é um irmão, ele é casado com a Angélica, pai do Isaac e da Vitória, que devem estar todos nos assistindo aí, residente aqui na cidade de São Caetano do Sul. Ele é formado em administração, ele também é empresário, fundou a sua empresa, a Mar Vermelho Metais, representações, ele é representante comercial, ele também cursou teologia no CETESC, inclusive numa época que nós fizemos esse curso juntos. Ele é membro da nossa igreja, a Igreja Evangélica Rio da Vida, está já ajudando a liderar uma célula da nossa igreja, e ele também é um mantenedor, um doador, um ajudador do GAV e do PROAV, que é o nosso trabalho de recuperação para dependentes químicos e os familiares. Então, mais uma vez, Amaral, boa noite. Obrigado por compartilhar desse tempo com a gente aqui, que eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção. Amém. Bom, hoje, Amaral, nós temos um tema aqui muito importante, que nós vamos falar aqui. Nós vamos falar da importância da gratidão, até em alusão a esse texto bíblico que nós acabamos de ler, porque a gratidão, eu penso que a própria palavra gratidão, ela está em desuso muitas vezes, ela é pouco usual, e uma vez que nós temos percebido um mundo cada vez mais acostumado com facilidades, com praticidade, as coisas muito rápidas, as coisas são muito prontas, de modo que com isso valoriza-se muito pouco os processos das coisas que nós obtemos, que nós adquirimos e que nós somos abençoados em tudo que nos cerca. E aí, quando as coisas ao nosso redor, no tempo que nós estamos vivendo, tem tanta praticidade, tem tanta facilidade, com tanta velocidade e rapidez, nós vamos perceber que valoriza-se muito pouco a gratidão, porque aquilo que nós recebemos e temos, eu penso que assim você entende, nós recebemos de Deus. É Ele a fonte, é Ele que nos abençoa, mas muitas pessoas assim não reconhecem, de que Deus é a fonte, não reconhecem que o que tem vem de Deus e também vem das pessoas que estão ao nosso redor, que o próprio Deus coloca no nosso caminho. Então eu queria que você falasse um pouco disso, Amaral, mas antes, porém, você contasse um pouco da sua vida. Fale um pouco sobre você, a sua vida, a sua história, a sua família, a sua trajetória até chegar aqui. Por exemplo, onde que você nasceu, cresceu, com quem você foi criado, seus pais, suas irmãs, só para a gente entender um pouco mais da sua vida. Amém. Bom, na verdade eu nasci em São Caetano e fui criado aqui na Vila Califórnia, na divisa. Meus pais, minhas duas irmãs, Você sendo mais velho? Sim, sou um filho mais velho, primogênito. Depois eu tenho a Marisa, já quero mandar um beijão para ela, que deve estar nos assistindo. A Maristela, outra. Então, sim, fomos criados numa família feliz, uma família. Meu pai sempre foi uma pessoa trabalhadora, uma pessoa maravilhosa. Minha mãe, os dois que você conheceu, sabe como ela era.
fomos criados numa família feliz, né? Tranquilo, na paz. Só que o que aconteceu no meu caso, que me levou até a te conhecer, foi essa situação de ali, aí eu precisava falar um pouco do contexto que era, né? A gente está falando ali no final da década de 70, início da década de 80, né? Era uma situação diferente do que nós vimos hoje, evidentemente. Estava o país saindo de uma ditadura e toda aquela juventude, a gente na adolescência, tendo um contato com essa liberdade que uma geração antes não tinha, né? Então era aquela coisa de romper com essa questão de ditadura, de poder ser livre. E aí vencer você a censura. Vencer uma censura, né? que estava ali na atmosfera, aquela situação toda. E aí junto com isso apareceu o quê? Aquele grito de liberdade daquelas bandas de rock no começo da década de 80, né? Toda aquele atmosfera, e a droga estava inserida nessa situação. Então quem eram os ídolos da juventude ali? Eram esses roqueiros, era ali uma Janis Joplin, um Jimi Hendrix, era o pessoal que eu entendo assim, que naquela época não sabia da devastação que seriam as drogas, né? Então a droga ela fazia parte desse contexto de liberdade, de estilo de vida. E aí todo aquele meu grupo se envolveu, né? Isso tudo adolescência, assim, adolescência. A partir de 12, 13, 14 anos. Idade hoje tem meu filho, Isaac, você vê que situação, né? E nessa faixa aí, né? Final da década de 70, início da de 80. Mas a sua família em si, pensando no contexto que você foi criado, pai, mãe, as suas irmãs que eram mais novas, você julga ter sido uma família disfuncional? Porque muito se fala que o que contribui muito para muitos jovens entrarem nas drogas é um contexto familiar que vem de uma família disfuncional, e a disfunção familiar se dá em várias frentes, em várias questões. Mas também não podemos afirmar que isso é 100%, porque também eu que trabalho com essa questão até hoje, né, ajudando pessoas com essa dificuldade, eu percebo que tem muita gente que foi criada numa família de bons valores, bons princípios, de boa educação, mas mesmo assim, num determinado momento e nessa fase que você estava falando de adolescência, talvez por influência ou querendo romper algum limite, alguma descoberta, acabaram entrando nas drogas também. Então eu queria te perguntar, em que circunstância isso se deu? O que você então, nessa fase que você estava inserido, nesta época, nessa sua geração, o que você pode dizer que contribuiu? Tem a ver com a sua família, tem a ver com o meio onde você andava, tem a ver com curiosidade apenas, foi influência de amigos? E só para a gente entender se teve uma participação de uma influência da família, por ser uma família disfuncional, ou se não era uma família disfuncional, tinha a ver com as coisas que você fazia fora de casa mesmo, e só para a gente entender um pouco mais. Em memória, né, dos meus pais, né, que é uma história que eu quero até poder abordar com você aqui hoje. Em memória dos meus pais, justo, tem que ser muito justo, muito pelo contrário. Naquele momento, minha família, meus pais, eles eram uma família feliz, era um casamento abençoado, não teve isso. Depois disso, já bem depois, eles se separaram. Aí entrou uma outra situação na nossa família, mas só que eu já estava na dependência já há muitos anos. Nesse momento mesmo, que eu, cada vez é mais difícil de eu lembrar dos detalhes assim, das coisas, né? Porque também já está tanto tempo com outra mentalidade. Mas nesse momento mesmo foi uma questão minha de curiosidade, foi uma questão minha de autoafirmação em um grupo de pessoas. E o que eu costumo sempre dizer, muitos amigos meus daquela época usaram e odiaram. Eu usei e eu falei, é isso que eu quero para mim. Então eu tive uma predestinação, né? Predisposição das drogas. Então assim, na época, para mim era tudo. Eu via isso nesses ídolos que eu te falei, do rock, dessa situação toda.
E para mim eu estava inserido numa coisa que para mim naquele momento eu estava certo. Eu achava que eu estava certo. Então meus pais, não posso jamais colocar neles, nem nas minhas irmãs, nunca usaram droga, nada a ver. Foi uma coisa comigo mesmo. Foi isso que aconteceu, entendeu? Olha só, veja que interessante, né? Você que está nos ouvindo aí, nos assistindo, é claro que uma família disfuncional contribui muito, né? Onde o pai bebia, o avô bebia, a mãe também, ou usava droga, ou muita briga, ou valores familiares assim muito corrompidos, distorcidos, acaba influenciando no crescimento, na educação e até para a inclinação daquele filho, daquela filha, acabar usando droga. Mas isso não pode ser considerado uma verdade absoluta, né? Nós não podemos dizer que isso contribui em 100%, porque como o Amaral acabou de dizer, os pais procuraram educar corretamente, acho que com bom estudo, boa educação, bons princípios, na boa escola, mas foi algo que ele mesmo buscou fora e da decisão dele, né? Eu acho que de repente você até por muito tempo deve ter escondido isso, né, dos pais. E você se lembra assim, por quanto tempo que você conseguiu ir driblando os pais e tal para ninguém perceber? E quando isso aconteceu, como é que eles reagiram? E como foi para você? Você deve ter ficado muito tempo na negação, na mentira, ou logo você abriu e eles aceitaram? Como é que foi isso? Não, foi muito difícil. Na verdade, na negação, muitos anos. Mas sempre a gente lembra aqueles momentos que a minha mãe achava droga, ou várias situações que aconteceram. Foi triste, né? Na verdade, são momentos ruins, né? Eu lembrando hoje, assim, o que eu tive que enfrentar e encarar quando a casa caía, como a gente fala aí, né? Mas acabava voltando, parava um tempo, falava que parava, não parava, voltava. E o que aconteceu é que foi piorando, né? Foi evoluindo. Então, que nem muitas pessoas me perguntam e eu falo, a maconha foi a porta de entrada. E ela foi a porta de entrada para todas as outras drogas que um dia eu tive contato, né? Então, no começo era legal, era bacana, era tranquilo e depois deu no que deu, né? Ok. Certo? E Amaral, assim, quando foi, ou qual foi o fato que aconteceu, que você pode destacar, que chegou num ápice assim, da problemática que as drogas começaram a trazer na sua vida, que te levou a entender, a reconhecer, a admitir de que você havia perdido o controle e que você precisava de ajuda? Porque geralmente o jovem ainda, adolescente, alguns mais jovens, de mais idade, eles vão levando, assim como aconteceu comigo, né? Eu falo da minha própria história, até o momento que aquilo perde-se o controle, porque até então a gente diz assim que está sob controle, eu paro a hora que eu quero, a velha história de eu paro a hora que eu quiser, não pega nada, eu sei o que eu estou fazendo, eu pago com o meu dinheiro, não estou atrapalhando a vida de ninguém. Mas chega um momento que nós sabemos, né, que ela atinge um ápice na nossa vida e quando isso aconteceu algum fato específico que você chegou a entender, a admitir que era hora de parar, perdeu o controle e precisava de ajuda? Sim. Eu, na verdade, assim, né, no período de drogadição todo, eu tive várias situações dessas de falar, pô, tô perdendo o controle, preciso parar. Fazia tentativas de parar, mas não conseguia. Logo eu estava voltando ali no contato com as pessoas, com a droga, com tudo aquilo que cerca. Vários acontecimentos, né, que eu falava, puxa, a coisa não é mais uma brincadeira, não é mais uma diversão, várias coisas. Mas o que, depois de 20 anos nessa situação, foi a história que eu tenho de vida, de transformação. Foi um princípio de overdose, né? Que eu tive dentro da minha casa, que eu fui pedir ajuda ali, quase morrendo para minhas irmãs, tudo. E ali foi o ponto final que ou eu saía da situação ou dali era pro caixão mesmo, né? Então foi um momento
de maior dificuldade da minha vida. Você chegou a pensar que ia morrer? Eu pensei que ia morrer ali. Naquele dia, assim, taquicardia, eu estava morrendo ali, né? Depois de um uso direto. E você já recebia de pessoas conhecidas, mais próximas, tanto quem usava, mas ou até mesmo aquelas pessoas que não faziam uso, talvez suas irmãs ou outros familiares, que já sinalizavam para você: olha, Amaral, você está exagerando, você está perdendo o controle. Porque geralmente a gente recebe sinalizações de pessoas que estão de fora e a gente não dá crédito. E tem aquelas que nós mesmos percebemos de nós mesmos, que não precisa mais ninguém falar, né? Que é o caso de uma experiência como essa. Né? Na verdade, eu não dava crédito para ninguém. Os de fora falavam, estão tudo exagerando. Todo mundo exagerando. Eu achava que eu era esperto. Essa que é a verdade. Então, só depois de uma mente transformada que eu fui entender o que aconteceu comigo. Eu, na verdade, eu vivia aquilo ali e eu não tinha entendimento do que estava acontecendo mesmo, sabia? Então, foi muito difícil, assim, reconhecer que eu estava errado, que realmente aquilo não era para mim aquilo era um estilo de vida, como eu te falei, né? Então, foi difícil, foi através mesmo de uma situação bem séria que eu parei para pensar. Até então não levava aí você gritou ajuda. Aí gritou ajuda. E aí foi, no caso, a sua irmã que você falou. E aí como que isso aconteceu e agora qual foi o novo processo que se deu na sua vida a partir desse divisor de águas aí, se é que podemos chamar? Na verdade, nessa data fatídica que eu te falei que eu quase que eu morri, e aí conversando com a minha irmã, ela tinha feito ela era jornalista do Diário do NBC, né? E ela tinha feito uma matéria, ela foi uma corrida aqui em Santo André, e nessa corrida ela observou, ela foi fazer uma matéria, ela observou os jovens com uma camisa Atletas de Cristo, e aquilo chamou a atenção dela, vários jovens com aquela camisa Atletas de Cristo. Ela falou assim: vou entrevistar esse pessoal, e chegou lá e falando com esse pessoal, o pessoal falou que era recuperantes de uma casa de recuperação. E ela achou isso interessante, tudo, entrevistou eles. Como forma do processo de recuperação, eles estavam participando da corrida, da maratona aqui em Santo André. E ela fez uma matéria e colocou na matéria: ex-dependentes correm das drogas. E os caras correndo da camisa ali, Atletas de Cristo e tal. Mas eu nem vi isso. Estava lá naquele mundão lá, nem vi. E quando aconteceu de eu pedir ajuda, ela falou. Tinha passado quanto tempo? Uma semana. Uma semana da corrida. Do teu pedido de ajuda. A corrida foi num domingo, ela fez a despedida de solteiro dela no outro domingo, certo? Tudo isso aí no ano de 2000. Ano 2000. É importante falar também que tudo isso já fazem 20 anos. No ano 2000. E aí ela falou, imagina, depois de tudo isso, eu quase morrendo e falando das drogas, e pedi ajuda. E ela falou assim: eu conheci uma casa. Quer dizer, Deus já tinha um plano ali, né? Ele falou: eu conheci uma casa, tal. Eu falei: que casa, tal? Que era Projeto de Amor à Vida, Grupo de Amor à Vida, Pastor Reginaldo. Daí eu peguei na hora ali, eu falei: não, vamos lá sim. Só que o que aconteceu? Depois eu já não queria nem ir. Passou, né? Passou a nóia, eu falei: nem vou nisso daí, tá doido. Casa de recuperação. Não é pra mim. Não é pra mim. Eu não preciso. Eu não preciso disso. Não é pra mim, eu preciso disso. E só que aí que acontece, você vê, né? Você lembrou do susto ou não? Não, meu, já não queria mais ir. Já é. Só que aconteceu, aí que tá. Os olhos da minha mãe, o meu pai, as minhas irmãs, todo mundo ali, uma situação, mas assim, com amor, sabe? Então eu tenho essa gratidão, já falando de gratidão, por eles, né? Amém. Porque eles não vieram com ofensa, com acusação, eles vieram pelo amor. Eles já sabiam, tal, não sabia que estava tão grave, eles sabiam, não sabiam, mas assim, vieram com amor, pô, vamos lá. Tenta. E aí é outra história da minha vida, né? Que eu fui para fazer uma entrevista com você. Eu me lembro disso. Né? Cheguei lá, você vê como é que é. Aí, importante também de falar, na hora ali, Deus usou a vida do pastor aqui, porque é difícil, né? A gente já não queria, ninguém quer entrar em uma casa de recuperação, ficar internado 9 meses. E eu não queria.
E aí Deus usou tuas palavras, a gente foi batendo papo, você falou pra mim, eu perguntei quanto tempo, você falou 9 meses, você tá louco, isso não é pra mim não. E eu me lembro bem, um detalhe aqui, estou trazendo a memória, né? Nós tínhamos o escritório, começamos o primeiro escritório de atendimento na Rua Boa Vista, aqui em São Caetano do Sul mesmo, e o escritório mal tinha inaugurado, né? Fora do espaço da igreja, a nossa igreja era na Rua Silvia, na antiga Comunidade Evangélica Unida, mas fizemos o escritório de atendimento do projeto de recuperação num endereço diferente, num endereço fora, para poder ter alguém ali em tempo comercial, horário comercial para o atendimento. Naquele dia eu estava lá, porque na verdade a nossa secretária era a Cibele. Se ela estiver nos assistindo aqui, a Cibele Balabenuti foi a primeira secretária do GAV. E naquele dia ela também assim estava começando, né? Ela tinha uma experiência da casa dela, do irmão dela, o Rodrigo, e que também tinha sido ajudado pelo GAV, bem antes desse tempo do Amaral, mas ela estava iniciando ainda o trabalho. Eu falei, não, deixa que esse daí eu faço a triagem, porque o Amaral chegou com um óculos todo espelhado, aqueles óculos espelhados, porque ele tinha um viés assim meio de surfista. O Amaral já teve bar na praia, não foi isso? Mas era um óculos de música eletrônica. Exatamente, aquele pessoal de música eletrônica e tal, essas baladas. E teve quiosque na praia. Então o Amaral vivia esse mundo aí, e eu percebi que a triagem com ele seria bem difícil, né? Porque eu teria que falar das condições, eu teria que falar das regras, eu teria que falar dos regulamentos, das normas, da programação. E eu me lembro que tudo que eu falava ele dava uma contestada, né? Porque não acredito, não pode isso, não pode aquilo. Muitos não podem, e para quem estava acostumado a fazer o que queria, né? Começar a receber regramento, normas, ele fala do tempo, né? Quando eu falei do tempo que tinha que ficar permanecendo lá no projeto, né? Em regime interno, mas Deus, como ele disse, Deus conduziu e fez com que ele fosse sendo quebrantado. Deus foi trabalhando no coração dele para ele entender a necessidade, a urgência, a gravidade. E foi fundamental, que eu me lembro, até se você estiver assistindo, Marisa, você estava o tempo todo do lado, ali, não Marcelo, mas isso daí você vai tirar de letra e tal. E a Marisa com aquele jeito dela assim, mostrando para ele, não importa a dificuldade que você vai enfrentar, nós estaremos com você. A gente está junto, a família está junto, você vai sair dessa, você vai vencer. E ele acabou indo. Bom, Amaral, e aí chegando lá, se você está falando de 20 anos atrás, década de 2000, né? O PROAV era muito mais simples na sua estrutura do que é hoje, né? E mesmo assim, né, num lugar simples, num lugar novo, porque até então você acho que nunca tinha passado por isso, de ter decidido ir ficar interno no projeto de recuperação, mas num lugar que você não conhecia, numa programação cheia de normas, regulamento, um tempo estipulado, num lugar simples. A minha pergunta para você é: o que é que foi mais difícil para você quando você se viu ali, naquele novo momento, naquele processo de restauração, num lugar que você nunca havia imaginado? Você conseguiu aceitar ou até mesmo se adaptar fácil a todas essas mudanças que estavam acontecendo ali agora? Como é que foi isso? A sua chegada, a sua aceitação e a sua adaptação? Eu me lembro bem, né? O dia que eu cheguei ali, subi naquela escadaria, sentei, olhei o pessoal lá. Tinha muitos moradores de rua na minha época ali. E sinceramente, eu falei assim, o que aconteceu comigo foi o seguinte, eu falei, pô, eu fiquei louco mesmo, cara. Olha onde eu vim parar, me internaram, né? Isso foi a sensação que eu tive. E eu já pensei em ir embora. Logo no primeiro dia eu falei, bicho, eu não vou conseguir ficar aqui, né? Então, assim, cara, o que eu tenho para te dizer nesse sentido é assim, eu creio que Deus operou desde o primeiro dia, desde antes, né? Para que eu vencesse isso dentro de mim, né? De querer
não fazer o processo, não cumprir. E assim, logo de cara, foi um mover mesmo, foi algo espiritual, foi algo de milagre na minha vida, que começou a tomar na minha mente, no meu coração e colocou um desejo de vencer, sabe? A gente já vinha com muita derrota, né? O dependente, ele começa e para tudo, não termina nada. Eu percebi isso, eu tinha comigo, as coisas não davam certo, não dava certo. Apesar, eu era um dependente ativo, por quê? Porque eu trabalhava, eu estudava, fiz faculdade. Só que eu percebia que eu não conseguia firmar nas coisas, né? Não conseguia vencer ali. E aí, essa situação, para mim, veio um desafio que eu pensei ali naquela época. Eu falei, se eu não vencer isso, eu não posso sair daqui derrotado, sabe? Derrotado. E eu me apeguei a essa situação, né? Eu me apeguei e rapidamente o conhecimento da palavra, o desejo de conhecer a Bíblia, que eu não conhecia nada, que eu nunca tinha ido numa igreja evangélica na minha vida, muito pelo contrário. Tudo isso mexeu no meu coração, né? Mexeu na minha mente e isso me fortaleceu. E tantas coisas aconteceram lá, tantos motivos que eu vi pessoas entrar, sair, briga, confusão, tudo que aconteceu lá, eu tinha um foco de vencer mesmo aquele desafio dos 9 meses e sair de lá com a vitória, né? Então foi isso que aconteceu e Deus fez um milagre na minha vida ali. Essa parte que tratou ali, né, no dia a dia da casa, na rotina da casa, das normas, regulamento, horário para tudo, dia estipulado para visita, o fato de estar longe da família, você se adaptou bem? Foi difícil? Foi mais no começo? E também a questão da abstinência. Você teve algum momento de abstinência? Só no começo, fissura? Também. Mais no começo, mas muito pouco. Muito pouco, entendeu? Foi uma coisa espiritual, foi um milagre mesmo, né? Assim que eu vejo. E que nem você falou aí, é uma situação, né? O apoio todo da família, as pessoas, amigos também, né? Que deram força. A gente começou a criar dentro da gente essa situação de querer vencer, né? Então, no começo foi tudo difícil, adaptação, regras, não concordava com as coisas. Se tivesse uma caixinha de sugestão lá... tudo errado. Aí, queria jogar bola, era cortado no futebol, queria assistir futebol, não podia. Até o chimarrão. Tudo. Então, assim, tudo isso, sei, coisas que lá eram grandes, né? Nossa, tiraram isso, tiraram aquilo. E olha só, transformou minha vida, né? Até falando pro pessoal do Proave aí, né, que estão assistindo. Meu sogro, Sérgio, fica firme, hein, cara? Você vencer, hein? Tá indo bem, parabéns. Aí, meu sogro tá lá, ó. Pra quem não sabe, o sogro do Amaral, o Sérgio, né, o pai da Angélica, está lá no projeto. É um senhor de 63 anos, por aí, já tem os seus 63, 64 anos, mas tá lá. Está fazendo por onde, a gente tem conversado, eu tenho estado lá toda sexta-feira, é uma pessoa muito querida lá, né? É o tiozão, né? É o tiozão de todo mundo e todo mundo gosta muito dele. E assim como o Amaral recebeu todo esse apoio da sua família, que ele falou que foi fundamental, eu queria dizer que você, Sérgio, que está aí, está recebendo o apoio da sua família aqui fora e todos os demais também. Tem gente aí fora, aqui fora, né, torcendo por você, orando por você, né, não vendo a hora de te ver, mas te ver bem, saudável, sóbrio. O que só está evitando isso um pouco são essas restrições do isolamento social que nós estamos vivendo. Mas tudo isso vai passar e você, assim como Amaral, você vai celebrar a sua vitória que já está chegando. Em nome de Jesus. Talvez ele, né? Ele e eles que estão aí no Proave, eles não têm um entendimento do tamanho da bênção que é a transformação da vida deles. Sim. Por exemplo, eu já tenho visto do meu sogro o lance dele ter ficado já esses meses, que ele tá lá, tá perseverando, o quanto a alegria tá na minha esposa, o quanto que a alegria tá nos filhos dele, entendeu? Sua sogra. Minha sogra. Entendeu? Então, assim, é uma coisa bacana, uma coisa de Deus, um negócio de Deus. Toda a família, né? Toda a família. Vai sendo abençoada. E assim, uma corrente de oração, uma corrente positiva, algo bom, coisa boa, né? São as pessoas que te querem bem. Amém. Né? São pessoas que viram ele sofrendo, que a gente... São anos. O Sérgio aí, ó, anos de oração,
para que ele tivesse força para ir lá. Eu sempre falava para ele, eu falava assim, cara, se você conseguir, você vai provar para você mesmo que você ficou 9 meses sem usar nada, né? Isso vai fazer a diferença na tua vida. E glória a Deus. Vai servir de testemunho depois, né? Verdade. Então, Amaral, e aí, você estava dizendo que até então você não tinha tido contato algum com a palavra de Deus, com a Bíblia, porque dentro de uma casa de recuperação tem os momentos lá de setores de trabalho, de períodos de organização de limpeza, tem educação física, de lazer, como você disse, lá do futebol, enfim, tem uma vasta programação no seu dia a dia, mas porém, dentro de toda essa programação na casa de recuperação tem a questão da espiritualidade, que é você levar a pessoa ali a ter essa conexão com Deus, né, com Cristo, através do Evangelho, algo que o PROAV e o GAV não abre mão, né? De você ter ali, você pode ter todo o método terapêutico, você pode ter toda uma programação voltada para a questão da informação, do conhecimento, sobre a questão da dependência química e tudo mais, mas a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, os estudos, os momentos de oração, né, de espiritualidade, do cultivo da espiritualidade, é fundamental. E eu queria saber se você vê dessa maneira também, se isso foi algo também para você fundamental, como é que foi isso para você, se, como você disse, você não tinha tido contato com nada disso, porque tem aqueles que acham assim, né, a lavagem cerebral, o pessoal tá tudo louco mesmo, não é só louco de droga, estão tudo louco, esses crentes são meio loucos. Tem pessoas que têm muito preconceito de uma casa de recuperação evangélica, né? Porque inclusive acaba sendo até radical, por exemplo, na abstinência total, por exemplo, não pode cigarro. Tem casas de recuperação que permitem o uso do tabaco, do cigarro. No PROAV é abstinência total por conta dos princípios da questão da palavra de Deus. Então, como que foi esse contato? Como foi sua adaptação? Você pegou gosto? Isso para você foi algo que começou a queimar no seu coração e dali para hoje você não parou mais? O que eu posso falar é o seguinte, na verdade, o que me libertou foi o Senhor Jesus Cristo e a palavra de Deus, Sagradas Escrituras. Por quê? Porque eu não tomei remédio nenhum, não tive remédio, não fiquei com um psiquiatra, não tive nem... O que me libertou foi a palavra de Deus, né? As experiências que eu tive com Jesus Cristo, ali na casa de recuperação, naquele primeiro momento, primeiro contato com a palavra, o fervor de conhecer as histórias bíblicas, né? O desejo de entender aquilo que para mim foi uma coisa nova. Eu não conhecia nada, não conhecia nada, muito pelo contrário. Então, mas de berço você veio de uma tradição religiosa? Meus pais eram católicos, mas não praticantes. É o chamado nominais. Católico, apostólico, romano, não praticante. Era assim, nominais. Né? E até então a gente não tinha, né? Não tinha mesmo uma religião, a gente não tinha uma religião mesmo, né? Não tinha um conhecimento. E aí foi através de uma casa de recuperação que eu tive o contato com a palavra, e com a palavra queimou no meu coração verdadeiramente o desejo de conhecer mais. E a gente percebe, né? Você percebe que você vai, com o tempo, vai evoluindo, vai percebendo, vai crescendo, vai se libertando. Foi o que aconteceu comigo. Amém. Eu senti isso, é isso que eu sinto até hoje. Amém. Na verdade, quando eu tenho um momento de fraqueza ou uma dificuldade, Deus me faz lembrar de onde Ele me tirou. Amém. E aí, gratidão a Deus, em primeiro lugar. Aleluia, glória a Deus. E assim, Amaral, uma outra pergunta que eu quero te fazer aqui, né? Olhando para trás e por tudo aquilo que você passou, o que é que você não faria de novo, por hoje você conseguir enxergar as escamas dos teus olhos terem caído, né? Por conta até do esclarecimento à luz da Bíblia, do entendimento de Deus, da sua palavra. Então, olhando para trás, o que você não faria de novo e o que você lamenta por não ter feito? Tem algo que você não fez e que você lamenta por não ter feito, que se fosse hoje você não abriria a mão, você faria? E o que você fez que por conta até do esclarecimento que você tem hoje, você também
não faria, inclusive ensinaria até teus filhos e para quem você desse o seu testemunho? O que eu não faria, né? No caso aí, a droga foi uma consequência de uma droga de vida que a gente vivia, né? Então a droga estava inserida todo num contexto que era uma coisa que não tinha Deus no controle, né? Não tinha uma devoção a Deus ali nessa época. Então o que eu não faria é isso, né? Não ter uma adolescência, uma juventude sem os princípios cristãos, sem a doutrina cristã, né? Isso eu não faria, que é o que eu passo para meus filhos, né? Que é o que eu passo para eles. Eu falo, pô, eles não precisam provar disso, né? Porque o pai deles já passou por isso e está aqui falando que não é o caminho certo. O caminho certo são as coisas boas dessa vida, e dentre elas, principalmente, seguir a Deus, ter as coisas de Deus na vida da gente, né? Agora, arrependimento, sei, às vezes eu me lembro assim de coisas, por exemplo, eu tenho algumas alegrias que meus pais terem visto, né? Graças a Deus. Antes de morrerem, né? Meu pai e minha mãe, eles terem visto eu liberto, né? Eu casado, ter conhecido a minha digníssima esposa Angélica, que eu tanto amo. Agora, não entro em casa se não falasse isso. Agora eles sabem. Que eu amo ela e eles viram meu casamento e tal. As experiências que eu tenho muito com os meus pais, né? Porque a morte do meu pai foi um trauma grande para mim. E o que eu queria é que ele tivesse, conhecido meus filhos, né? Foi antes do nascimento? Foi antes do nascimento do Isaac e da Vitória. O legal é que eles me viram libertos, mas meu pai, infelizmente, eu queria, o que eu pudesse voltar no tempo era ter ajudado mais ele. Eu me emociono, ter ajudado mais meu pai, né? Que eu não consegui. E a situação que eu vivi da minha mãe, né? De você ter uma mãe morrer nos teus braços. Ali foi uma prova muito grande que Deus deu na minha vida, que eu tenho que saber conviver com isso até hoje. Sempre, vou morrer com isso, né? Como foi, só eu sei, né? Porque Deus preparou um momento para recolher minha mãe, só eu e ela num apartamento. Uma coisa assim tremenda, sabe? Uma coisa que até hoje eu fico pedindo explicação, mas eu entendo assim que ser crente é saber lidar com a morte, né? Então Deus me deu força por passar por isso, né? Até hoje, né? São anos aí a gente vive essa situação, né? Então o que eu gostaria de mudar era isso, ter ficado mais próximo do meu pai, e o que eu sou grato demais é hoje ter essa liberdade aí, né? E uma coisa que você teve de alegria, porque eu me lembro bem disso, de a sua mãe, apesar de ter partido desta forma, né? Mas partiu recolhida assim, não, Dona Diva, né? Ela não sofreu em hospital, em UTI, foi uma morte súbita no apartamento, como ele disse. Eu me lembro quando a Amaral me ligou, né, para falar dessa notícia, foi algo que o pegou lá de uma forma muito, né, de súbito, mas eu me lembro que ela desfrutou de bastante tempo assim com você nessa sua nova fase na igreja, né? Sim. Ela era ativa, assim, participando com as outras senhoras no grupo de apoio, porque uma coisa interessante, você que está nos assistindo, é que as mães, as esposas desse pessoal todo aí que se conecta aí no grupo de apoio, na casa de recuperação, na igreja, elas vivem assim uma amizade, elas vivem uma troca, uma experiência assim muito bacana, né? As nossas mães, porque eu falo da minha mãe também que está assistindo, meu pai, que também acompanharam tudo aquilo que eu vivi, eles se suportam, eles dão suporte um ao outro, e eles também participam, eles também passam a ajudar outras mães que estão chegando. E eu me lembro que a sua mãe, Amaral, apesar de aquele jeito todo meigo, todo manso, toda tímida de ser, que é muito até parecido com a minha mãe também, mas eu tenho certeza que com quem ela tinha a oportunidade de falar sobre recuperação, tanto do lado da mãe como do lado de um filho, ela falava assim com alegria e com propriedade quando falava de você. Né? E isso você experimentou com ela mesmo, né? Graças a Deus. Esse período, né? Graças a Deus mesmo. Minha mãe nunca faltou em uma reunião do gado. Nunca, chuva, sol, o que for, ele estava aqui. Junto com a minha avó. E a avó ela também, Dona Zia. Que legal. Bom,
E após essa etapa toda, Amaral, de tratamento, de isolamento, né? Não deixa de ser um isolamento. O que estamos vivendo de isolamento por causa da pandemia, o pessoal em recuperação lá no projeto acabam vivendo intencionalmente, né? Intenção voluntária de cada um, os 9 meses que são propostos. Mas tendo passado esse período, você teve que voltar e você teve que retomar do ponto onde você havia deixado aqui fora, de onde você parou, a sua vida, o que nós chamamos de ressocialização. E eu queria te perguntar por onde você começou, né? Eu sei que a pessoa sai da casa de recuperação, ela tem uma infinidade de coisa na mente, ela muitas vezes faz um roteiro, faz um plano muito grande, faz uma programação. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou retomar isso, vou parar, vou retomar da onde eu parei, e faz um monte de plano. Mas nós sabemos que existem listas de prioridades, tem coisas que a gente ataca uma por vez e numa crescente. E eu queria te perguntar por onde você começou na sua retomada e no que mais você se apegou, para que você nunca mais retrocedesse no seu caminho. No que mais você precisou se apegar e inclusive abrindo mão de muitas outras coisas. Quais foram então as mudanças principais que você precisou fazer na sua vida em comparação com a sua vida pregressa? Quando você volta, por onde você começa? De que forma você começa? Quais as prioridades que você estabeleceu para que você pudesse continuar numa crescente? É hora até de falar de gratidão, né? Ali quando eu saí do Proave, você conheceu até, inclusive eu vi que ele entrou aí. Quem que é? Celso Molina. Celso, obrigado. Uma gratidão por ele, né? Foi uma pessoa que abriu as portas de emprego para mim, né? Ele e o Marcelo lá da Artplas, inclusive eles foram meus padrinhos de casamento. Amém. Né? Naquele momento ali, eles foram muito importantes, porque o que eles fizeram? Que é uma coisa difícil, né? Dar uma oportunidade para quem está saindo de uma casa de recuperação, né? Então eles abriram as portas da empresa e aí eu consegui esse início, né, de ressocialização, né, no trabalho aí, né, no caso. Então foi uma coisa importante que eu me apeguei nessa questão de vencer nessa parte também do trabalho, né? Então a gente batalhou muito nisso. Uma coisa que até hoje é norte na minha vida foi o temor do Senhor, né? Se tem uma coisa que Deus tocou no meu coração é isso, o temor e o tremor. Eu não quis pagar para ver, não. Eu, graças a Deus, eu fiz uma recuperação, nunca, 20 anos, eu tive uma recaída. Eu costumo falar com os meus amigos, com as pessoas que não são crentes, eu falo assim, eu nunca mais, eu era o dono de bar, da praia, de baladeiro, nunca mais eu encostei num gole de cerveja. Para quê? Para nunca mais chegar onde eu cheguei, né? Então, para mim, eu coloquei uma barreira, um temor a Deus, um tremor para não voltar naquela situação, né? Então, eu me apeguei no quê? Me apeguei nessa situação de firmar numa igreja, que é a nossa igreja até hoje, desde o princípio até hoje. São 20 anos de igreja. Já fui muito mais ativo, já fui fraco, mas sempre nunca saí. Tô aí, né? Tô aí, graças a Deus. Depois Deus me abençoou, como eu falo, da minha esposa, que sempre me ajudou, sempre esteve ao meu lado, me ajudou em todas as vitórias que a gente tem na vida. E praticamente foi isso. Palavra de Deus, trabalho, família, vieram os meus filhos maravilhosos. Tudo isso aí eu fui vendo a mão de Deus, fui sendo grato e eu não sinto falta. A verdade é que eu não sinto falta. Acho que vale muito mais a pena, uma análise de custo-benefício, vale muito mais a pena você ficar firme com Deus e tirar fora todas essas coisas ruins do que ficar naquela vida que eu vivia. Então, assim, para mim é só alegria, graças a Deus. Então, hoje até o passado você só o traz à tona
em momentos como esse, né? Sim. Para você testemunhar o poder de Deus, o que Deus pode fazer na vida de uma pessoa, na transformação. Porque tem gente que usa o passado para vanglória. Eu já presenciei muita gente que, quando fala do seu passado, mas fala se vangloriando, como se aquilo tivesse sido algo assim, que fosse tão maravilhoso, e que na verdade acho que mais inflava o ego dessa pessoa, e a pessoa falando dos êxitos que teve no passado, nos pequenos e momentâneos êxitos, né? Mas um passado que levou a pessoa ao fundo do poço, um passado que quase tirou a vida dessa pessoa, né? Ainda assim existem pessoas que quando falam de uma forma assim, se vangloriando, né? E é interessante quando você fala, você não tem saudade daquele passado, você fala até repugnando as atitudes, os procedimentos, as coisas que você acabou enveredando, porém você usa esse passado para testemunhar que Deus é poderoso e pode transformar radicalmente. Eu acho que também quanto mais tempo de crente, né, mais difícil você pensar como não crente. Quanto mais tempo você está com a renovação da mente, com a palavra de Deus, fica mais difícil de você lembrar como que você pensava antes. Entendeu? Eu tenho essa dificuldade hoje. Na verdade, eu nem acredito que eu passei por tudo isso. Eu olhando assim, eu falo, pô, eu lembro de detalhes, né? Não só das drogas, não é só das drogas que eu tô falando. Que eu falo, cara, não sei como que eu fiz isso. Então assim, acho que era nova criatura, né? Então as coisas velhas se passaram, né? Tudo se fez novo na minha vida. Então é difícil de eu lembrar, entender a minha mente que era lá. Quando eu tinha, a minha mente não era era uma mente sem as doutrinas cristãs, né? Então é mais difícil para mim hoje. Com 20 anos no Evangelho, a gente tem dificuldade. Então assim, eu também entendo que, outra coisa que eu queria falar, quantos amigos meus que não conseguiram essa bênção, né, que eu tive na minha vida, vários morreram. Então, se eu pudesse mudar também, era tentar ajudar esse pessoal aí que eu não consegui. Aquela vontade de ter falado disso que nós estamos vivendo há mais tempo, mas para falar nós temos que estar vivendo. Mas eu não vivia, né? Entendeu? Era cego conduzindo cego, naquela época era cego conduzindo cego. É verdade. Então eu não vivia o negócio, né? Então me faz pensar hoje de eu ter a palavra, poder transmitir, né? Poder ajudar quem aparecer na minha vida. Então, diante disso tudo, por que você diria então que gratidão é a memória do coração? Que é uma frase que a gente propôs hoje, né? Na divulgação dessa live, nós propusemos esse tema, né? Que a gratidão é a memória do coração e que tem tudo a ver com a sua história de vida, com tudo que você vem falando. Mas essa frase, por que você diria com mais ênfase? Pois gratidão é a memória do coração. Até com esse texto aí. O texto que nós lemos dos 10 leprosos. Né? Jesus curou os 10, só um voltou para agradecer. Né? Sempre esse texto falou muito no meu coração, né? Sempre. Qual era o mistério dessa palavra? Por que os outros não voltaram? Né? Inclusive era um estrangeiro, né? Era um samaritano, que ali naquele momento era visto como inimigo dos judeus, né? E porque a gratidão assim, é uma coisa que marca muito. A minha gratidão principal é a Deus, né? Porque eu sei que Deus transformou minha vida. Eu sei que Deus, né, o nosso Deus é um Deus vivo, que todo dia Ele tem me abençoado. É incrível as situações que eu vivo na minha vida profissional, que eu vejo, por exemplo, Deus abrindo portas onde você acha que não tem portas. Deus abre as portas, conduz de maneira assim tremenda. Muitas das vezes acontece coisa comigo que eu acho que no momento eu não entendo. Depois, ali quando eu vejo o resultado das situações, eu vejo que Deus mais uma vez colocou as mãos, né? Então assim, minha gratidão grande, número 1, é a Deus. E as pessoas, né, pastor, que Deus usou na nossa vida, né? Por exemplo, você aqui, pastor Reginaldo, olha só, você
participou da minha vida, fundamentalmente na minha recuperação. Depois, todos os grandes acontecimentos da vida você esteve presente. No meu casamento, no nascimento do meu filho, no velório do meu pai, no velório da minha mãe, né? As coisas maravilhosas, os momentos tristes. Então eu sou muito grato a tudo. A esta igreja, que também foi palco de tudo que aconteceu na minha vida. Tudo que eu falei, a igreja estava ali inserida, né? Pessoas que fazem da nossa vida, a gente tem, eu tenho muito mais do que eu preciso, do que eu mereço. Deus me deu muito mais, e tudo isso me deu uma vida de vitória. E pessoas que Deus coloca na minha vida hoje, no dia a dia, as pessoas que trabalham comigo, as pessoas que eu percebo que Deus coloca algo especial na vida delas, os clientes e todas as pessoas que circulam. Então assim, eu sou muito grato, sabe? Eu sou grato mesmo, eu sou grato de verdade, a minha família, tudo que me serve. Amém. E eu não quero perder essa memória, por isso está no meu coração, né? Que mexe bastante com a gente, nos emociona, nos faz pensar em cada detalhe. Nesse momento de pandemia, de isolamento, queria que você fizesse uma associação com isso. Esse momento de pandemia e de isolamento, o que eu tenho visto nas pessoas, primeiro que eu tenho visto coisas assim, ó, Deus tem movido pessoas que nunca se levantou para nada mesmo, a não ser para julgar, para criticar, para falar, até porque muitas pessoas que não têm conhecimento bíblico, evangélico, Deus tem levantado pessoas aí para a obra, tem mexido no bolso de muita gente. Eu tenho percebido que pessoas estão ficando muito mais próximas, né? As pessoas estão mais sensíveis. Estão mais sensíveis. O isolamento torna as pessoas mais sensíveis às coisas bacanas, sabe? A boas obras, a coisas bacanas mesmo. A valorizar o que não valorizava, né? Valorizar o ar que respira, como foi o nosso tema da nossa célula essa semana, né? Quantas coisas que você criticava, que você falava, que você está sentindo saudades agora, né? Não é verdade? Um simples passeio, né? Puxa. Então, assim, tanta coisa. Então, esse isolamento, eu acho que desperta a gratidão, né? Eu acho que nós vamos sair desse isolamento muito mais gratos a Deus. As coisas que você tinha, que a maior prova da burrice do homem é só dar valor às coisas quando perde, não é isso? A gente vê isso, só dá valor quando perde. Então, muitas vezes a gente não está dando valor às pequenas coisas no nosso dia a dia, e essa pandemia, esse isolamento está fazendo a gente repensar isso. Te dar valor desde o ar que você respira, a cada detalhe, a cada coisa que tem acontecido na sua vida. Olhar, ser grato a Deus, ter essa gratidão, essa memória no coração, como nós estamos falando, de pequenas coisas que Deus tem feito na tua vida. Não nos falta nada, sobejou muito na nossa vida. Amém, glória a Deus. Glória a Deus por isso, né? Poxa, Amaral, você falando uma coisa, eu me lembrei aqui, né, quando você falava da gente lembrar coisas que às vezes a gente até lá atrás passava desapercebido, ou até a gente se aborrecia, e hoje faz falta. Você quer ver? Eu estava lembrando esses dias do meu filho, o Thiago, quando ele era junior. Hoje ele está com 20 anos. Mas ele era novinho, 9, 10, 11, 12 anos. Na nossa igreja, ele entrava debaixo das cadeiras, e ele, durante o culto, porque ele é surdo de nascença, então no culto ele não conseguia ficar na salinha com as outras crianças, e na igreja ele não entendia muito o que estava acontecendo, então ele ficava brincando, e ele entrava debaixo das cadeiras, e ele entrava na última fileira e saía lá na frente, passando de cadeira por cadeira debaixo das cadeiras, as pessoas levantando as pernas, e eu ficava irritado, eu queria dar bronca nele. E hoje, não estou dizendo que é uma atitude que os pais gostariam de ver as crianças fazendo dentro de um ambiente de culto na igreja, mas é que hoje o meu filho vive um problema de fobia social. Ele vive um problema de fobia social que já está acontecendo na vida dele há 3 anos. Antes o isolamento que ele tem hoje, de não sair para lugar nenhum, não interagir com pessoas,
brincar, passear, não é por causa do Covid-19. Já vinha acontecendo. Eu, minha esposa Janaína, meus pais, muitos irmãos da igreja que me acompanham sabem da minha história. A gente luta com isso já há alguns anos. Ele tem passado por terapias, ele tem buscado tratamento, a gente tem procurado fazer de tudo. Mas aquilo que eu ficava bravo, ficava aborrecido, se fosse hoje, lógico, não nessa idade, porque ele está com 20 anos, ele não faria mais isso, mas que era próprio daquela idade. Mas, sabe, como o Amaral disse, pequenos passeios, sabe, eu conseguia ir com ele em qualquer lugar que eu chamava para ele ir comigo, num passeio, num cinema, num shopping, visitar alguém. E hoje ele não vai, ele não sai por conta desse problema que ele está vivendo. Então, para pegar o gancho aí dessa valorização e dessa gratidão, que se não for a memória do seu coração, do meu coração, né? Se não for a memória do nosso coração, as coisas vão passar desapercebidas, e somente quando acontece tempos como esse, e você há de convir que é inusitado, isso que nós estamos vivendo, desde a pandemia da gripe espanhola em 1918, há mais de 100 anos, a nossa geração, a geração dos nossos pais, não passaram pelo que nós estamos passando globalmente. Mas será que a gente precisa de pandemias como essa para poder trazer à memória do coração a gratidão? Né? Não necessariamente, porque eu tenho certeza que se eu estivesse conversando com você aqui, Amaral, hoje, do jeito que nós estamos conversando, e não estivéssemos vivendo esse tempo de pandemia, você estaria falando o que você acabou de falar do mesmo jeito, porque a gratidão que você carrega e é perceptível nas suas palavras, independe de pandemias para despertar isso em você, né? E isso é que é legal. Eu tenho certeza que se você for convidado para palestrar, ministrar, pregar, dar o seu testemunho em qualquer lugar, daqui a um ano, você vai trazer tudo isso novamente, aplicando coisas novas que Deus vai continuar te acrescentando, e sempre com essa gratidão, né, no seu coração, porque faz parte da memória. E você acha então que, para a gente já ir fechando, Amaral, devido ao nosso tempo aqui, você acha isso uma atitude bem rara hoje em dia? Apesar de você ter dito que esse isolamento social está provocando aí uma ruptura com o passado de ingratidão, né? Mas ao que você poderia dizer aqui, ao que se atribui assim as pessoas não terem isso de forma natural? Eu já tive experiência, agora eu vou falar de pessoas comigo, né? Eu já tive experiência de pessoas que Deus se aproximou da minha vida em situações muito difíceis e tal, e eu vivo isso, né? Tenho pessoas que, poxa, eu percebo no olhar, no falar comigo, o quanto eles são gratos pela minha vida, porque pelo que eu representei na vida delas, né? E represento e tenho feito coisas positivas que as pessoas, elas são gratas a mim. Eu percebo isso, eles têm prazer em falar isso comigo, e eu gosto disso, né? Eu percebo que Deus traz sempre essas pessoas meia complicada, meia quebrada, pra mim, e eu percebo que é coisa de Deus, né? E ao mesmo tempo me faz lembrar como eu era. E ao mesmo tempo também já provei o sabor amargo das pessoas ingratas mesmo, sabe? E provei assim mesmo. E aí que tá, né? As coisas marcam mais, né? As coisas marcam mais, né? Os ingratos, fica mais tempo pra gente poder eliminar do né? nosso radar, né? Só que as pessoas que são gratas, elas continuam do seu lado, né?
elas continuam e dá prazer em ajudar, dá prazer em poder participar da vida delas, né? Isso é bacana. E essas pessoas que agem com ingratidão, o legal é que elas não invalidam ou elas não impossibilitam de que você continue sendo grato. Exato. Porque você poderia amargar o coração. Sim. Por receber ingratidão, você poderia pensar assim: eu tento ajudar e olha o que eu recebo. Eu recebo ingratidão, então não vou ajudar mais. Mas isso não acontece, né? Apesar da ingratidão, você continua sendo grato a Deus e às pessoas e também continua ajudando. É que a alegria das pessoas que são gratas com você é muito grande, né? Então você fica buscando isso, as que são gratas. Você fica buscando porque é uma coisa que traz prazer, né? Em relação a pessoas... Mas não algo que te envaidece. É algo que te dá alegria de poder fazer. Parece que é gostoso. É recompensador. Né? Agora sabe o que eu faço com uma pessoa que foi ingrata? Você sabe que foi? Sabe o que eu penso? Eu penso assim, ó. Eu me analiso tudo que eu fiz, não é isso? Então eu penso assim, eu fiz do meu coração o melhor. Eu não fiz para machucar ninguém. Eu sei que mesmo que você possa ter colocado palavras erradas, situações erradas, né? Mas eu penso assim no meu coração, eu falo, eu sempre fui movido para fazer o melhor. E eu tentei. E a luta que a gente tem que ter é tirar esse sentimento da gente. Isso atrapalha a gente, não é nem a pessoa, né? Se ela for ingrata, ela é um ingrato, para ela tudo bem. Então, isso para não me prejudicar, eu procuro fazer um trabalho de me libertar dessa situação e continuar seguindo firme, entendeu? Amém. É uma coisa bacana. E eu procuro de Deus isso aí mesmo, né? Peço sempre para Deus, coloca na mão de Deus. Sabe quando aquele negócio fala assim, ó, entrega na mão de Deus? É essa hora que você tem que entregar. É só que você entregar, entrega, mas se você quiser fazer justiça por você, não dá certo. Então, justiça própria, nossa. Então não dá certo. Então, Senhor Deus, conduz para mim, sabe? Abençoe. O Senhor sabe da minha motivação, que me levou a fazer o que eu fiz, e o Senhor sabe a motivação do outro. E que o Senhor trate o outro. E o que o Senhor falou para aquele leproso? Falou o quê? Para ele fazer o quê? Para ele ir lá e a tua fé salvou, não é? Manter a tua fé, né? Firme na fé. Amém. E ó, lembre-se do seguinte: quantas pessoas foram ingratas com Jesus? Então, por tudo que Jesus fez. Jesus multiplicou pães e peixes e encheu o estômago de muita gente. Jesus curou pessoas fisicamente, inclusive nesse texto, onde dos 10, 9 foram embora, foram ingratos. Mas a grande pergunta é, e por causa da ingratidão que Jesus recebeu, ele deixou de ser quem ele foi? Ele deixou de ser quem ele é? Ele deixou de ir até o fim no propósito que o Pai o havia designado? Porque Jesus foi fiel até a morte de cruz. É isso que diz a Bíblia. Ele foi fiel no plano de Deus. Ele não se corrompeu, ele não deixou amargar o coração. Jesus poderia ter dito, eu não vou mais para a cruz. Eu não vou mais dar a minha vida em resgate desses ingratos. E olha, Jesus quando morreu na cruz, ele morreu na cruz também pelos 9 leprosos que foram embora. Aqueles 9 leprosos que foram embora, Jesus também morreu por eles. Jesus morreu até mesmo por Pilatos, que o entregou. Jesus morreu por Judas, que o traiu. Jesus morreu por Barrabás, aquele que foi solto, que era bandido. Jesus morreu por ele também. Agora, se essas pessoas aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador, o seu sacrifício realizado na cruz, aí não compete a nós aqui dizer, né? Mas que Jesus fez, motivado pelo amor, por todos ele fez. E é disso que estamos falando, né? A gratidão, que é a memória do coração, que nos faz ser motivados pelo amor. O amor que nós recebemos, né? Que você reconhece que recebeu, que eu também. É tremendo, né? Nos faz grato eternamente. Então, queridos, eu vou pedir para o Amaral deixar aqui suas considerações finais
E queria que nessas suas considerações finais, Amaral, você pudesse dar uma palavra para quem estiver nos assistindo, muitos desses jovens que estão aí, às vezes até machucado, você que está machucado, você um jovem em recuperação ou que está buscando recuperação, ou você familiar também, que busca ajuda nesse problema que você vive na sua casa. Às vezes são tantas ingratidões, que o teu coração fica ferido e você passa a desacreditar do ser humano, até mesmo você desiste de querer fazer o bem, ou até mesmo você acha que não tem mais jeito para você, para sua família. Mas eu queria que você, Amaral, desse uma palavra final, encorajando essas pessoas a respeito do que elas porventura estão vivendo hoje, ainda que não, essas pessoas que de repente ainda não experimentaram o que você experimentou, não estão vivendo o que você está vivendo, não cultivaram nos seus corações o que você cultivou, como você falou aqui. Que palavra você daria para essa mãe, para esse pai, para esse jovem, todas as pessoas aí que estão nos assistindo? O que eu deixo aí para vocês aí, né, de palavra é o seguinte: muitas das vezes a gente não entende o que está acontecendo, né? Que nem nesse momento eu sei que muita gente está passando até sérias dificuldades, a gente tem visto isso, né? Essa questão do desemprego, essa questão de falta de dinheiro, falta até do alimento, né? Eu não sei, assim, eu procuro buscar respostas na palavra de Deus, nos ensinamentos de Jesus, né? Eu busco assim, porque eu sei que às vezes a gente não entende, mas Deus tem um mover em tudo isso. Você vê que nós falamos, através de uma situação difícil que nunca vista por nós, muitas pessoas têm sido alcançadas, sabe? Muitas pessoas estão com o coração mais aberto em conhecer a palavra de Deus, em poder buscar as soluções na palavra, né? Nos desígnios do Senhor. E o que eu deixo é isso, é que as pessoas possam ter mais fé, buscar mesmo de coração aberto, para que Deus possa melhorar a situação de cada um, sabe? Poder entrar com providência na causa de cada um aí que está nos assistindo, os jovens que estão em recuperação ali, que eu sei que é difícil, eu vivi isso, que eles possam acreditar que existe uma vida melhor, existe um futuro muito melhor. Você não é o teu passado, não é assim que a gente aprende? Você não é o teu passado. E nem o teu pecado. E nem o teu pecado. Então você é quem? Você é uma pessoa que está sendo transformada, restaurada. Filho de Deus. Tem um filho de Deus que tem uma vida toda ainda pela frente aí, né? Para poder ter um testemunho bacana, poder fazer coisas boas nesta vida aqui nesta terra. Então assim, a mensagem que eu deixo é essa, né? Para que as pessoas que estão nos ouvindo aí coloquem a gratidão a Deus no seu coração, coloque a sua mente numa renovação espiritual, uma renovação de palavra de Deus, né? Uma vida espiritual, uma vida que te conduz à salvação, porque no fim de tudo isso que vale viver a eternidade ao lado de Deus, né? Então buscar nesta terra, nesta vida, nesse momento que nós temos aqui, nessa passagem na terra, buscar nossa salvação através de obedecer e ter no coração a palavra de Deus. Amém, amém. Glória a Deus. Então eu vou pedir para o Amaral também encerrar com uma oração e a gente vai terminar esse tempo. E eu queria também até publicamente aqui falar que sou muito grato também a você. Pela amizade que você me proporciona, por todo o apoio que você sempre me deu no meu ministério, na minha família. E nunca mais eu vou esquecer o que você proporcionou para mim no final do ano passado, na virada do ano. Que eu falava com Deus assim há muitos anos: Senhor, eu tenho tanta vontade de conhecer Israel, viajar para Israel, entender mesmo, né, aquele lugar que a gente conhece das páginas da Bíblia, mas eu queria estar em loco, né? Mas eu não sabia como nem quando e nem de que maneira que isso aconteceria, porque a gente vive numa situação que no ministério assim não me proporcionou me programar com alguma reserva para isso e tal. Mas aí aconteceu.
e de forma tão preciosa, tão especial, que foi no dia do meu aniversário. Porque quando o Amaral disse assim que a passagem para lá estava comprada no dia 18 de dezembro, eu falei, não, pronto, agora fechou. É de Deus mesmo o negócio, Deus atendeu minha oração, porque dia 18 de dezembro é o meu aniversário e nós embarcamos no meu aniversário e indo para lá, conhecemos a Turquia, a Jordânia, várias cidades da Terra Santa lá, a terra de Israel, a Palestina. E passei o ano novo, passei o Natal, né? Com a família do Amaral, não só com ele, com a esposa, os filhos. A gente fez um tour, foi muito bacana, muito especial. Eu vou carregar para a minha vida esses momentos e a minha gratidão, né? Queria que você soubesse disso, faço publicamente e continuamos juntos aí para aquilo mais que Deus tem para nós. Amém? Infelizmente, no próximo domingo, nós não teremos a visita habitual no Proave. O Proave não terá visita por conta da restrição do isolamento, porque no estado de São Paulo e também nos municípios do ABC, o que abrange lá Ribeirão Pires, as restrições vai até o dia 10, né, o decreto, e a partir do dia 10 de maio, aí parece que vai flexibilizar e eles vão dar as diretrizes de como que a gente vai voltando ao novo normal. Nós estamos chamando de novo normal porque o normal mesmo, ao que era, que nós chamávamos de normal, eu creio que não será mais normal, é um novo normal. Então, provavelmente só visita lá na casa de recuperação só no outro mês de junho, tá ok? Mas isso não vai fazer com que venhamos perder o foco, o entusiasmo, a alegria, tanto nós que estamos aqui trabalhando para que tudo continue acontecendo, recuperando vidas, restaurando pessoas, e também lá, os que estão lá na casa agora, que estão nos assistindo, que Deus abençoe vocês. Em breve tudo isso vai passar, vocês vão celebrar junto com a família de vocês, tá bom? A Carla, nossa assistente social aqui do Gavi, trabalha aqui na igreja, ela continua atendendo, tá bom? Se alguém precisar de triagem, a gente ainda está atendendo as triagens, mas o encaminhamento só mesmo com o exame do Covid e com o laudo médico, para a gente ter segurança e poder ajudar essas pessoas também, sem prejudicar os que estão lá no projeto. Mais uma vez, obrigado, Deus abençoe, Amaral, e eu quero que você então faça essa oração, despedindo desse tempo, nos abençoando. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero fazer essa oração assim, nesse momento aí que o que mais nos assola é essa questão do vírus, né? Do coronavírus, do Covid-19. E assim, pedir a Deus para cada um de vocês que está nos ouvindo, que Deus te livre desse vírus, mas caso você tenha o vírus, que Deus te livre lá com o vírus, né? Te livre que nem como livrou Daniel, não livrou Daniel da cova, livrou Daniel lá na cova, né? Lá na cova. Amém, que Deus fortaleça cada um aí de vocês e a família. Senhor, meu Deus, Pai, em nome de Jesus, Senhor, Amém. Obrigado por esse tempo, Pai, que nós podemos aqui testemunhar da Tua glória, testemunhar do Teu milagre, a transformação de vida que o Senhor fez na minha vida, na gratidão que eu tenho por Ti, Pai, que está gravado no meu coração, na gratidão que eu tenho pelo pastor, pela igreja, por todos os meus familiares, as pessoas que sempre esteve ao meu lado, Senhor, em nome de Jesus, Pai, nesse momento que o Senhor possa estar, Pai, cuidando de cada irmão, de cada amigo, de cada familiar nosso, Senhor Deus, nos livrando desse vírus, Senhor. Amém. Pai, nos dando força, Pai amado, para vencer esse momento que está aqui na nossa cidade, no nosso país, Senhor. Deus, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa cada dia, Pai, tocar em nossos corações, nos mostrar o caminho sempre do bem, do correto, na luz da Tua Escritura, Senhor. Aleluia. Em nome de Jesus, abençoe os irmãos lá do projeto, da Casa de Recuperação, dê força a ele, especialmente também aí o meu sogro que está ali na luta. Em nome de Jesus, cada irmão que está ali, os obreiros, Carachiro, todos os obreiros, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos e agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Amém? Amém, amém. Obrigado, Deus abençoe. Então, até a próxima live. E a gente vai anunciando, vai divulgando por aqui. Uma boa noite
a todos vocês. Fiquem na paz. Amém.